Graça e paz, queridos. Sexta-feira boa, abençoada por Cristo pra gente, né? Uma sexta-feira que Deus proporcionou pra gente. Vou falar um pouco de vocês, já tem um tempinho que a gente não faz umas lives aí, pra gente falar um pouco, pra gente poder se expressar um pouco. A gente tem gravado mais vídeo pro YouTube e para as outras redes sociais, Instagram e outras redes sociais. Pedir para vocês aí, conforme vocês forem entrando na live, vai escrevendo aí, vai dando um joinha pra gente saber que você está participando da live, né? E que a gente possa interagir. Ó, vou mostrar aqui daqui a pouco, mas mostrando agora, daqui a pouco eu mostro de novo. Livrinho novo lá, né? Que a gente chegamos de Minas, eu nem comentei muito com vocês como foi Minas, pá. Não falei como foi a conferência profética lá em Minas, o que nós aprendemos, o que a turma lá aprendemos lá em Minas. A gente não teve esse tempo ainda, não tinha até agora, né? Esse tempo pra gente poder interagir. Pedir para vocês aí, gente, vai escrevendo aí, quiser fazer pergunta, faz pergunta. Vamos para dentro. Tem uma palavrinha que eu separei aqui, né? Uma palavrinha aqui em Mateus que eu separei, né? Mas quero contar também para vocês um pouco da nossa experiência lá em BH, né? Primeiro, foi difícil chegar em BH. Foi difícil de chegar porque a gente estava numa pandemia, né? E no meio da viagem, se eu não me engano, foi dado lockdown na cidade. A cidade estava em lockdown, né? E a gente não recuamos. Fomos com as medidas de prevenção, máscara, álcool em gel, tudo separadinho. Fomos. A conferência estava marcada, foi dividida entre a Lagoinha e a Batista Central. Nosso grupo ficou na Batista Central, né? Nós pudemos, no último dia de conferência, se eu não me engano, no sábado. No sábado a gente tivemos a oportunidade de visitar a Lagoinha, de conhecer a Lagoinha lá de BH, né? E tem levado isso muito como aprendizado, né? Muito como aprendizado tudo que a gente viveu lá em BH, né? Chegamos lá em BH na quinta-feira, saímos daqui na quarta-feira, saímos de Magé na quarta-feira, né? 2 ônibus, né? De São Gonçalo, Alcântara, Pebetá, Magé, do estado todo, né? Do estado do Rio todo. E a gente, como com alguns grupos, alguns irmãos aqui de Magé, pra lá, né? Chegamos lá por volta de 11 horas da quinta-feira, né? Paramos ali no Largo da Pampulha, né? Que a gente foi fazer a obra, mas também fomos conhecer alguma coisinha também para não passar despercebido, né? Tivemos ali no Largo da Pampulha, depois tivemos no Mercado Central, né? Onde que eu a gente vai em cidades, né? E vai conhecendo culturas de cada cidade. E situações que eu achei muito interessante, né? Que num outro vídeo mais especial eu vou estar expondo aqui sobre cidade, né? Achei muito interessante o Mercado Central, que eu acho que poderia ter um aqui na nossa cidade, né? Um mercado onde como fosse um galpão, e dentro daquele galpão teria várias coisas que giram ali em torno da cidade. Queijo, pimenta, venda de animais, galinhas, esse negócio. E muito interessante para quem está visitando a cidade, para a nossa cidade aqui de Magé. Eu acho muito interessante essa visão de criar, seja ali, vamos botar assim, um espaço, banca de peixe, ali na quadra da banca de peixe, tem um espaço ali na fábrica de óleo na Piedade, tem vários espaços, tem Bebetá, vários espaços onde criava um galpão ali, e ali vários quiosques dentro daquele galpão, onde que o agricultor ia para lá vender, o artesão ia para lá vender, e acho que ia gerar economia também
parte de sinalização lá é muito top, a parte de sinalização. A gente passeou um pouquinho ali na Lagoa da Pampulha. Ali tem um mapazinho assim, te mostrando o caminho, lugares para você visitar, tipo como fosse um Maps, né? Achei muito interessante, muito interessante. Mas eu vou falar isso no outro vídeo. Vou falar como foi nossa viagem espiritualmente, né? Nós chegamos lá, como eu falei, na quinta-feira, fizemos check-in no hotel por volta de 2 horas, né? 2 horas da tarde. Então, chegamos meio-dia até as 2, nós fomos almoçar, um restaurante muito bom, muito bom. 30 e poucos reais, mas come à vontade, né? E depois fizemos check-in no hotel e depois de check-in no hotel não teve mais parada. Foi direto. Fizemos check-in no hotel 2 horas, 6 horas nós estava 6 horas nós já tinha que estar lá na Batista Central, né? Para abertura da conferência, né? Abertura da conferência. E, gente, foi bênção. Quem não foi, eu até indico que procure o Edson. Quem quiser depois manda mensagem no WhatsApp ou no Facebook, que eu mando o contato dele para vocês, né? Ano que vem vai ter de novo. Esse ano tem a escola do clamor, se eu não me engano, né? E tipo assim, é uma experiência fora do normal. Fora do normal. Eu principalmente aprendi muito e vou continuar aprendendo, tanto que comecei a ler esse livro aqui, ó. Ricardo é o. Ricardo aqui, ó. É o pastor lá da Batista Central, né? E a igreja muito bem estruturada lá em BH. E eu comprei esse livro para poder trazer, para poder continuar estudando sobre a voz profética, né? Trouxe também a Bíblia, isso aqui, novidade, até brasei com ela. Trouxe a Bíblia, né? E foi muito top. Mas vou ler a palavra aqui do que eu trouxe para vocês, né? Está lá em Mateus capítulo 6, vamos ler do versículo 25 ao 34, e eu vou explanar um pouco para vocês do que eu tenho visto, né? Dessa mensagem, o que Deus tem tocado no meu coração através dessa mensagem. Deus tem me transformado muito, tem me mudado muito, né? Eu tenho que ser sincero. E eu vou ler essa palavra, está lá em Mateus capítulo 6, versículos do 25 ao 34, que diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem ao corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? 26. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem e não juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um cavado ao curso da vida? Por que não se preocupam com o que vão vestir? Observe como cresce o lírio do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno. Não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo com o que comeremos, o que beberemos, ou com o que vestiremos, porque os gentios é que procuraram todas essas coisas, e o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia da manhã, pois amanhã trará aos seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Deus tem tocado no meu coração, eu até falei lá na nossa igreja lá, tem tocado muito no coração nessa palavra, porque a gente fica muito preocupado, né? Eu não tenho alimento, eu estou passando dificuldade,
estou passando isso, eu estou passando aquilo, aconteceu isso, aconteceu... A gente se preocupa muito. Mas a gente tem que focar, né, no Deus que a gente serve. Ou a gente vai escolher viver para o reino e a sua justiça, né? Ou a gente vai viver pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, né? Então, o que eu quero falar para vocês é que a gente tem que viver para Deus. Quando a gente foca em Deus, né? Quando a gente se preocupa em servir a Ele, as demais coisas vão ser acrescentadas, está escrito aqui. Aí, pela madrugada, teve um dia desse que eu estava orando, que eu estava aflito demais por uma situação que foi jogada para cima de mim, eu não tive como me defender, e Deus falava isso comigo. Por que te preocupas? Por que te preocupas? Aí ele me trouxe essa palavra. Olha para o céu, vê as aves que voam. Não sou eu que providencio? Não sou eu que dou o alimento? Vive para mim, se entrega para mim, faz tudo para mim, que o resto é comigo. Então, ele falou muito ardamente isso. E eu quero compartilhar com vocês isso. Eu estou há muito tempo para fazer essa live, muito tempo mesmo. Mas correria, questão de igreja, a gente estava lá reformando a igreja, e hoje a gente não está na matriz, a gente está lá no ponto de pregação na Piedade. Então, a gente, dos jovens, estão mais focados lá, e então, às vezes a gente fica muito preso, quando chega em casa já é tarde da noite, e a gente não consegue. Hoje foi um dia mais tranquilo, só visitei alguns amigos que tinha tempo que eu não via. Então eu falei assim, pô, hoje eu vou falar que Deus está me cobrando, vou me expressar. E eu queria me expressar nessa palavra, né? A gente tem se preocupado muito, né? A gente tem se preocupado muito com as coisas materiais, com as coisas que são daqui, e esquecemos o que é do reino. Coisas que acontecem, que Deus permite que aconteçam, para ver como vai ser nossa atitude, para ver como vai ser a nossa reação. Se a gente vai continuar ali buscando, ou se a gente simplesmente vai se entregar. Igual uma palavra, não sei se eu vou lembrar aqui, mas vou tentar lembrar, que eu falei com um amigo meu. A gente não pode deixar o nosso lado emocional impedir o propósito que Deus tem na nossa vida, né? Porque quando a gente deixar o nosso lado emocional, o nosso eu, o nosso querer, impedir o propósito que Deus tem na nossa vida, não é a gente, não é Deus que vai perder, não, é a gente. Porque a gente vai deixar de viver o nosso romper. Entendeu? A gente vai deixar de viver o que Deus tem pra gente. Essa é a grande realidade. Eu nessa viagem de BH, eu fui para essa viagem, até falei com a galera que foi comigo, com os jovens que foram comigo, eu falei assim, essa viagem tem que ser uma viagem de transformação. Vai um André para essa viagem, mas vai voltar um André diferente. Um André transformado, que não vai se preocupar com o que os outros vão dizer dele, não. Ele tem que estar preocupado do que o pai vai dizer dele, do que o pai vai se expressar sobre ele. E é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Não se preocupe com o que os outros estão falando, do que os outros estão te chutando, do que os outros estão te defamando, não. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão te criticando, estão te defamando, ele não sabe o percurso que você fez, pô. Você não sabe o que você passou para chegar até aqui, pô. Você não sabe. Estou sendo bem realista para vocês. Eu costumo falar lá nos jovens, quando acontece algum problema, eu falei, cara, o problema de ninguém é maior do que o do outro. Entendeu? Cada um tem o seu. Entendeu? Cada um tem o seu problema. Eu costumo falar lá no meio deles, que é o seguinte, falei assim, cara, eu acredito muito no que Deus tem para cada um de nós. Eu falei, por quê? Eu falei, sabe por quê? Porque todo mundo aqui passou por um problema, passou por uma dificuldade para chegar até aqui. Se chegou até aqui, tem um propósito, né? Igual eu falo por mim mesmo, né? Eu vi no ambiente, né? Que eu passei fome na vida, dependi de pessoas
de amigos, né? Que eu passei fome, pessoas, tipo assim, não era da religião não, tá? Pessoas do mundo mesmo, que chegava lá em casa, pô André, trouxe um alimento aqui pra você, trouxe uma ajuda aqui pra você. E cara, eu sou o que sou hoje porque eu já passei essa dificuldade, entendeu? Eu já passei essa dificuldade. Eu tenho uma mãe que tem problema psiquiatra, pô. E de vez em quando tá tendo problema, tá tendo ataques e sobra pra mim, entendeu? Sobra pra mim tomar conta dessa situação, tentar resolver, tentar de alguma forma equilibrar a situação, entendeu? Mas eu poderia usar isso como desculpa para dar errado. Eu podia usar isso como desculpa para dar errado, né? Mas eu não quero dar com isso como desculpa, porque se Deus me trouxe até aqui, Ele tem um propósito. Se Ele trouxe você, outras pessoas até onde vocês chegaram até hoje, porque Ele tem um propósito com você. Ele tem um chamado, né? Ele tem um chamado. Cabe você querer viver esse chamado, entendeu? Cabe você querer viver. Pode passar igual eu estava pegando essa palavra essa semana, eu até estava preparando para fazer um devocional sobre Moisés. Moisés nasceu, na época que Moisés nasceu, foi dado um decreto pelo faraó que todas as crianças seriam mortas. A mãe dele dá um jeitinho lá, bota ele num cestinho, a princesa lá acha, né? E leva ele pro palácio. No palácio ele tem de tudo, né? Não falta nada para ele. Só que o que Deus tinha para ele não era palácio, não era reinado. O que Deus tinha para ele é salvar um povo. E muitas das vezes Deus vai te mover do lugar onde que você está, do lugar onde você está na zona de conforto, para você fazer o que Ele já determinou para você fazer. Entendeu? Então, a gente não pode ficar muito preocupado com o dia da manhã não, porque o dia da manhã Ele já deu ordem. Quando Ele fala aqui, ó, portanto não se preocupei com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ele já está dizendo aqui, nessa palavra, que Ele deu ordem ao amanhã sobre você. E ai do amanhã se não cumprir a ordem que Ele deu sobre você. Mas para Ele dar ordem amanhã, você tem que viver a plenitude do que? Viver para o reino e sua justiça. Porque muita gente sabe pregam só o que te satisfaz, só o bem. Ah, eu podia vir aqui no 25, não vai te faltar nada, lembra dos lírios do campo, a parte boa. Mas não adianta eu vir aqui pregar a parte boa se você não cumprir isso aqui, viver pelo reino e pela justiça. Se você não viver pelo reino e pela justiça, as outras coisas não vão ser cumpridas. Entendeu? Não vão ser. A gente tem que ser bem realista. Quero pedir para vocês que vocês possam comentar, gente. Pode comentar, não tem coisa, não é bom que vocês interagem sobre isso. Eu estou falando isso com vocês porque desde a viagem eu estou para falar isso, né? Desde a viagem Deus está me incomodando para falar isso. Que tem muita gente se preocupando com amanhã, que amanhã vai acontecer, como que vai ser o dia da manhã, como vai ser o sábado. Não se preocupe. Se preocupe em fazer sua adoração. Se preocupe em entregar o máximo que Ele quer de você. Entendeu? Porque eu acredito, eu particularmente acredito que está tudo escrito por Deus. O nosso amanhã, o nosso depois, está tudo escrito. Está tudo escrito. Ele sabe das nossas próximas atitudes, mas a gente temos que focar no reino. Temos que focar no reino. Esquece aquelas pessoas que não gostam de você e você até hoje não sabe por que não gostam. Sabe por que eu falo isso? Porque Deus falou uma vez comigo, num dos meus piores momentos, que eu me incomodava muito com o que os outros falavam, né? Deus falou assim para mim: não se preocupe. Sabe por quê? Porque tem pessoas que eu tiro de perto de você, tem pessoas que eu tiro da tua convivência porque você não ouve o que eles falam por trás de você. Então a gente às vezes fica reclamando: pô, não vou falar isso porque fulano não vai querer saber de mim. Não. Se não for para a pessoa estar do teu lado, não vai estar, porque vai ser permissão de Deus.
Não cai uma folha da árvore se ele não permitir. Presta muita atenção nisso. Não adianta você achar que fazendo a tua vontade você vai alcançar as coisas. Não. Não. Foi até um culto que teve lá na casa da Natália, irmã do meu amigo Gustavo, que o Gabriel trouxe uma palavra e a gente conversando, né? Era um dia de carnaval. Não sei se era quinta-feira de carnaval, alguma coisa assim. Não sei se era sábado, algum dia de carnaval. Aí Gustavo comentou assim, eles estão vivendo a alegria deles lá e nós estamos aqui buscando a Deus, não sei o que. Falei, Gustavo, a alegria deles é momentânea, passa. Passou, chegou quarta-feira de cinza, acabou. A nossa alegria é eterna. Tem problemas? Temos, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições. Mas ele deu também uma outra palavra, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o mundo tem qual palavra? Não tem. Porque ele não pode te garantir para você ter bom ânimo que ele venceu, porque o mundo não venceu, quem venceu foi Jesus. Entendeu? Então muitas das vezes a gente tem que parar de se preocupar do que as outras pessoas vão dizer, porque as outras pessoas não sabem 1/3 do que você já passou. As pessoas não sabem 1/3 do que você sofreu. Entendeu? Eu falo muito que quem critica não sabe como se sente o criticado. Porque às vezes o criticado é injustiçado. Porque a gente vê só pelo que a gente está vendo. Não procura saber o que realmente acontece. Né? Então, Deus tem me confortado muito sobre essa palavra. Né? De quem vai estar junto comigo, de quem vai caminhar junto comigo, para mim não me entristecer se alguém tiver que sair, para eu me alegrar quando alguém tiver que entrar, porque vai ter situações que vão sair pessoas que não vão aguentar o peso do ministério que Deus tem para você. Aí vão ter que sair, mas vão vir outras, porque Deus é assim, Deus tira e coloca outras para te fortalecer, né? Então, Deus tem trabalhado muito, cara. Eu não tá me preocupando com essas coisas, com o que os outros vão falar. Isso, aquilo, não. Nós temos que se preocupar do que ele lá em cima vai falar. Entendeu? E tem até um colega meu que fala assim, ele costuma falar isso. Vou dar um tempo que eu preciso ficar em silêncio, vou dar um tempo que eu preciso. Eu preciso me achar. Se Deus não te achou na cruz, filho, esquece. O momento agora, eu aprendi pelo menos isso lá na conferência e mais algumas coisas eu aprendi, que o tempo da igreja agora não é ficar em silêncio. O momento da igreja agora não é ficar calado. Os nossos problemas não podem impedir o crescimento da obra. Os nossos problemas não podem impedir o nosso ministério de avançar. Porque do mesmo jeito que eu estou falando para vocês aqui, vocês poderiam ser canal de bênção para outras pessoas. Vocês poderiam estar falando outras palavras para outras pessoas. Sabe por que eu falo isso? Porque eu fui uma dessas pessoas que às vezes queria ouvir uma palavra, que eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito de observar. Eu observo demais as coisas e falo pouco. Quando eu falo, eu já falo porque eu observei muito, demais as coisas. E a gente tem que ter isso, entendeu? Falar menos, observar mais. Falar quando depois já tiver observado tudo, entendeu? Porque quando a gente fica em silêncio para a obra, para fazer a obra, é como a gente estivesse punindo Deus sobre algo que está acontecendo com a gente, que foi escolhas nossas, né? Porque a maioria das vezes que a gente sofre por alguma coisa foi escolhas nossas, né? E eu costumo falar no meio dos jovens, tudo que acontecer com você, seja bom ou seja mal, Deus tem alguma coisa querendo te ensinar naquele percurso. Ele quer te mostrar algo. Não sei o que é, mas pede a Ele para te revelar. Ele quer te mostrar algo. Seja pro ruim,
seja aconteceu coisa ruim que entristeceu seu coração, ou seja para coisa boa que alegrou seu coração. Ele quer te mostrar algo. Ele quer te mostrar algo. Isso é correto. Isso é correto. E pra gente que é evangélico, eu vejo muito evangélico assim. Se você for apanhar o censo do IBGE, o povo evangélico é o que mais cresceu nesses últimos anos. Mas cresceu no raso, não no profundo. Você não vê mais, muito difícil. Você vê aquele círculo de oração que tinha meio de semana, você não vê, né? Você não vê, você vê mais a moda gospel, né? Você não vê. Então Deus pede para a gente viver para Ele, viver para o reino dEle, para o reino e a justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Você hoje não precisa se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Ele só está pedindo, vou ser mais simples aqui, que eu estava falando sobre Moisés, eu vou chegar onde eu queria. Moisés, né? Deus tira Moisés do Egito, né? Porque o propósito de Deus com Moisés era Moisés cuidar do povo de Israel, para tirar o povo de Israel do Egito para cuidar. Então Jesus leva Moisés para o deserto. Lá no deserto, Moisés encontra lá, encontra as filhas de Jetro, que estavam tendo um problema com um homem lá perto do poço, e ele compra a briga, e elas chegam na casa e falam para os seus pais que um egípcio defendeu elas, e assim vai. E aí acontece de Moisés casar com uma delas, e a parte que eu quero mais chegar para você é quando Moisés vai levar as ovelhas, depois de 40 anos, se eu não me engano, Moisés vai levar as ovelhas para pastar, e ele vai para um monte, né? E ele passa por uma sarça, né, pegando fogo, mas naquela época era normal sarça pegar fogo, porque era um ambiente muito quente, né, e a sarça pegava fogo e se consumia, só que essa não, essa pegou fogo e não se consumiu. Foi o que chamou a atenção de Moisés. Moisés vinha passando, opa, se tocou que a sarça pegava fogo e não se queimava, chamou a atenção dele. Aí chamou a atenção dele quando ele se virou para se aproximar da sarça que não se queimava. Jesus falou com ele. Aí que eu quero dizer para você, quero perguntar para você, mas se Jesus já estava ali ou Jesus chegou depois que Moisés virou? Eu falo para você, não, para mim Jesus já estava, só que estava quieto. Só que Jesus estava ali calado. Jesus só falou depois que Moisés se virou para a sarça. E essa palavra, Deus está esperando você se virar para Ele, você se aproximar dEle. Ele está sentindo saudade daquela igreja, que era uma igreja de intimidade. Ele está sentindo saudade dessa virada, de você se aproximar, para que Ele possa falar com você. Não você fazer suas vontades, mas que Ele possa fazer as vontades dEle, você tem que se virar. Você tem que se aproximar. Né? É fundamental isso. Fundamental. Tenho aprendido bastante com isso. Muito, muito, muito mesmo. Tenho aprendido muito com isso. Não fique desanimado. Se você tinha 30, 40 amigos e hoje só tem 10, não. São os 10 que vão aguentar seu ministério, a caminhar com você no seu ministério. Tá? Porque de repente você podia ter 40 amigos do seu lado e você não ia conseguir seu ministério, porque estariam te empreendendo a tu viver para o reino. Entendeu? Então foca nisso. Foca nessa palavra. Que essa palavra hoje possa entrar profundamente em você. Mesmo você sendo cristão ou não. Mas isso daqui não é só para quem é crente, não. É para quem não é crente também. De focar para Deus. De colocar tudo na mão de Deus. E porque até lembrei aqui agora, que você colocando tudo na mão de Deus, vou colocar aqui. Você está colocando na mão de quem é dono de tudo. Sabe por quê? Se você for na Bíblia, para criar os animais, ele falou haja. Para criar o sol, ele falou haja.
o que você está querendo, às vezes ele só está esperando tu virar para ele fazer, não haja. Uma pregação, eu, na segunda lá na igreja Pastor Luan, e a pregadora me falou um negócio que me tocou muito. Vinha um cortejo saindo da cidade, né, com um jovem que tinha falecido, e Jesus estava entrando na cidade com uma multidão, que Jesus só andava com multidão porque ele fazia milagres e pregava a palavra, então a multidão seguia para poder querer ouvir ele. Então, quando Jesus pisou na cidade, ele avistou o cortejo e olhou para a mãe do garoto que estava de cabeça baixa, chorando pela morte do filho, né? E ele se aproxima do cortejo, né, e conversa com a mulher, mas só que o que me chamou a atenção não foi a conversa, foi a palavra que Deus disse ali. Deus disse assim: jovem, levanta. Eu venho entender que Jesus estava falando aquilo, não era com o jovem, porque o jovem estava morto, mas ele estava dando uma ordem ao mundo espiritual. Entendeu? Porque vamos aqui viajar na palavra. O garoto estava morto, automaticamente a alma dele estava subindo ou descendo, a gente não sabe para onde estava indo, né? E Deus dá uma ordem: levante. Então, quando Deus fala a segunda vez, o garoto levanta, porque foi dada uma ordem para o mundo espiritual, não foi dada uma ordem para o mundo material. E muitas vezes Deus quer dar essa ordem para o mundo espiritual, para as coisas acontecerem na tua vida, e você está brecando, você está freando, você está impedindo o agir. Entendeu? Muitas das vezes, vou comentar algumas pessoas que estão com a gente aqui, para não passar batido. Passando ali o Luiz Fernando, Bibiu, Nilson também está presente com a gente aí. Então, gente, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Tem um livro o livro que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, A Voz Profética. Quem quiser emprestado depois que eu acabar de ler, lógico, né, eu empresto sem problema nenhum. Aqui ensina muito, tem algumas coisas que me ensinam aqui, que é, será aqui, ó, ensina a vida de um profeta, a mensagem da cruz, o evangelho moderno, do apelo ao meu, a igreja vastida e a igreja Esther, descobrindo o meu sonho e minha identidade com Deus, o verdadeiro líder, a unidade no espírito, fundamentos para ouvirmos a voz profética, geração profética, a gestação da profética, meninos filhos do profetas, amigos, a história do despertamento em Belo Horizonte, isso aqui conta um pouco lá, o nascimento do clamor pelas nações, o romance com Cuba, intercessão e batalha espiritual em Cuba, evangelismo profético na Copa do Mundo da França em 1998, fugindo do chamado de Deus. Então aqui esse pastor, ele dá algumas coisas do que ele viveu, do que ele passou, né? Nessa trajetória dele tem sido muito bênção na minha vida, muito aprendizado. Pedir para vocês que possam ir lá na página, lá André Gonçalves Magé, possam lá, que a gente coloca dizeres, vídeos, mensagens, muita coisa lá naquela página. Tenho certeza que pode te edificar. Igual tem uns vídeos que eu gravo no YouTube aí, no YouTube é Top Gospel. Esse dia eu fiquei muito feliz, muito emocionado, que uma menina mandou mensagem pelo
não sei se foi pelo Facebook ou foi pelo YouTube, acho que foi pelo YouTube. Mandou uma mensagem falando que aquela mensagem chegou na hora certa para ela, que ela precisava ter ouvido aquela mensagem. E aí eu fico muito feliz de quando a gente dá uma palavra e aquela palavra serve de aprendizado para alguém. Porque é a nossa vivência servindo de aprendizado para alguém. É o que a gente passou servindo de aprendizado para outra pessoa. Entendeu? Porque a gente tem vivido numa juventude que se decepciona e se entrega demais, entendeu? Tanto pro lado bom, tanto pro lado negativo, se entrega demais. E tem sido uma juventude que tá fugindo de casa, tá querendo sumir, tá querendo se suicidar, entendeu? E a gente tem que, às vezes, uma palavra dessa chega no ouvido de uma pessoa dessa e a gente consegue impedir o agir maligno, o agir do inimigo na vida daquelas pessoas, porque Deus tem um plano na vida de todos e a gente não pode deixar isso passar e a gente tem que ser canal de bênção para a vida das pessoas. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Em poder levar uma palavra, às vezes você acha que a palavra não vai dar em nada, né? Aí eles vão ouvir, não vai dar em nada, não sei o que mais não. Eu tive essa grata surpresa, que pelo menos eu tive um retorno, que a mensagem chegou e tocou no coração daquela pessoa, né? Às vezes a mensagem não é para mim, não é para você, mas é para o outro. Às vezes a mensagem é para mim mesmo, entendeu? A gente tem que levar muito isso em conta, né? A gente tem que levar muito isso em conta. Às vezes a gente acha que a mensagem não é pra gente, que a mensagem não é para outra pessoa, que não vai chegar em ninguém, mas com certeza chega. Eu ver aqui quem tá com a gente aqui, tá assistindo a gente aqui, Júnior Alves, meu parceiro Gabriel Rangel. Parceiro Gabriel Rangel, se quiser entrar aí, Gabriel, pode entrar aí, que a gente toca um papo aqui. Você me chamou, mas quando eu entrava você já estava orando para terminar lá, filho, aí deu ruim. Aí deu ruim. Deixa eu ver se eu consigo achar o Gabriel aqui. Vê se eu acho aqui, gente. Calma aí, só um momento. Entendeu, gente? Então, é essa palavra. Não desanime, mesmo que seja difícil, mesmo que você esteja passando por um turbilhão de problemas. Mesmo que você, aos olhos nus, ache que não tem caminho, que você não vai ter solução para aquele problema, né? Mas Deus te convida hoje para tu entregar na mão dele. Deus te convida hoje para ele tomar o controle da tua vida, tomar o controle da situação. Você entregar nele e ele guiar o resto, né? Ele guiar o caminho, né? E volto a repetir, estou falando porque muitas das coisas eu passei, né? E BH foi muito top para mim nesse sentido, muito top. Tem gente ainda que eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas quem eu já tive a oportunidade de ver já viu a diferença na conversa, já viu a diferença no agir, na atitude, que eu costumo falar que às vezes não é palavra, é atitude, entendeu? É atitude. Muito renovado, muito disposto a fazer o que Deus tem, mesmo que eu tenha que abrir mão de outras coisas, entendeu? Aconteceu um negócio comigo aqui em casa, foi até antes da viagem de BH, que meu filho tem um quarto dele, né? E eu e minha esposa, a gente dorme no nosso. Toda madrugada ele acorda e vai lá pro nosso quarto dele do lado, no meio da gente. Numa noite dessa ele deitou no meio da gente e começou a se bater. Aí minha esposa acordou nervosa, fui ver o que estava acontecendo, peguei ele no colo.
Quando eu peguei ele no colo, ele já estava mole e se mexia mole. Quando eu vim com ele passar, né, com ele no colo, eu orei, eu clamei, como nunca tinha clamado na minha vida, né? E falava com ele, ele não respondia, e chegou um momento que ele não parou de se bater e ficou, abriu o olho e fechou e ficou parado. E foi a hora que entrou mais em desespero, onde que eu clamei. Nem poucas pessoas sabiam disso, eu estou contando isso agora porque eu senti no coração de contar. E eu clamei, comecei a chamar o nome dele, comecei a chamar Davi, Davi, Davi. E eu acredito que foi o livramento de Deus. E depois disso ele não teve mais nada disso, ele não teve problema nenhum, continuou um garoto saudável. E é o que eu falo para vocês, né? Quando você serve um Deus, quando você tem uma vida, Deus vai ouvir sua oração. Deus vai prover na tua casa, né? Deus vai agir em teu favor, pode ter certeza. Enquanto muitos vão te criticar, mas Deus vai saber seu coração, Deus vai saber o seu interior, Deus vai saber o que você fez, o que você não fez, Deus vai saber. Porque as pessoas não podem ver o seu coração, mas Deus pode. Entendeu? Deus pode. Se você for pegar lá no Éden, quando Adão e Eva foi expulso, tiveram Caim e Abel, né? Acho que vocês vão achar em Gênesis. Teve Caim e Abel e decidiram fazer um sacrifício para poder aproximar Deus deles novamente. E nisso, Abel e Caim chegam a fazer o sacrifício. Só que quem fez o sacrifício primeiro foi Caim. Mas Deus se atentou para o sacrifício de Abel. Ué, mas quem fez primeiro foi Caim, Deus só viu Abel primeiro. Sabe por quê? Porque Deus viu primeiro o coração. Quando ele viu o coração de Abel, a prioridade virou Abel. Porque Deus viu o que estava dentro do coração de Abel. Entendeu? Então Deus aceitou o sacrifício de Abel. Porque ele viu o que estava dentro do coração de Abel. Porque é igual hoje. O que está dentro do teu, o que está dentro do teu coração? O que está dentro do teu coração? Deus ali viu o que estava no coração de Abel, então Abel automaticamente passou à frente de Caim e Deus aceitou o sacrifício de Abel. E quando Deus viu o coração de Caim revoltado sobre aquilo, Deus falou: Caim, por que estás assim? Só fazer igual ao seu irmão, que também serás visto. Mais ou menos assim, né? Então, é o que está dentro do nosso coração. Às vezes a gente deixa de falar com pessoas, ficam chateados porque pessoas estão falando da gente, estão criticando a gente, estão isso e aquilo, e a gente não está preocupado realmente com o que tem que estar preocupado, que é com Cristo, de fazer a obra, de viver para o reino. A gente não está preocupado, a gente fica mais ofendido do que os outros falou. Ah, Ciclano falou, Beltrano falou e está com o coração. Está com o coração. Aí, na hora de Deus olhar você, porque Ele não te olha com os olhos materiais, Ele te olha com olhos espirituais, quando Ele for lá dentro do teu coração, Ele vai ver essa amargura, Ele vai ver, ai, não, esquece, foi falado, esquece. Hoje eu estava conversando com um vizinho aqui perto de casa, ele falou uma palavra, uma situação que me chamou a atenção, e eu vou levar isso para a minha vida. Ele falou que na época, né, o pai dele foi procurar esse pessoal que faz remédio, faz remédio caseiro, né, trabalha com espiritismo. O pai dele foi procurar, né? Aí chegou lá, que os médicos tinham desenganado ele e tal, foi procurar, né? Aí ele foi procurar uma ajuda espiritual desse lado. Chegando lá, nessa ajuda espiritual, o rapaz lá falou para ele, falou o que ele tinha que fazer, as coisas que ele tinha que fazer. Só que nisso entrou uma outra pessoa na sala querendo fazer um trabalho para prejudicar a vida de uma outra pessoa, né? Aí ele falou que escutou do rapaz que era o dono
o dono da situação lá, que estava comandando os trabalhos, ele falou assim, não, que a gente não faz trabalho pro mal não. Aqui a gente está para ajudar as pessoas. Aí eu até me estranhei. A gente está aqui para ajudar as pessoas. Aí ele falou assim, vou te dar um conselho, de vez você procurar fazer o mal para a pessoa, aquela pessoa está falando mal de você, está te criticando. Não, faz sabe o quê? Ora, para que Deus possa prosperar. Olha a palavra dele. Para que Deus possa prosperar ela, para que Deus possa abençoar ela. Sabe por quê? Se Deus prosperar ela, Deus abençoar, ela vai esquecer de você. Porque hoje ela só te critica, ela só fala o que fala, porque às vezes não tem mais nada para ela fazer e ela sente inveja de você. Se você orar para Deus abençoar ela infinitamente mais, de ela conquistar as coisas, de ela chegar nos sonhos dela, nos objetivos dela, ela vai esquecer de você, amado. Ela vai esquecer. E isso marcou muito meu dia hoje. Falei, caraca, às vezes a gente fica chateado. Nada, entrega, vamos entregar para Deus. Vamos deixar Deus guiar. Entendeu? Vamos esquecer o dia do amanhã, que o amanhã não nos pertence. A gente fica preocupado com um dia que a gente nem sabe se a gente vai ter a possibilidade de chegar. Porque a gente pode deitar hoje e amanhã não acordar. E a gente ficou preocupado com esse amanhã. Quantas vezes eu vi faltando coisa na casa das pessoas e Deus prover. Deus prover firme de enviar outros irmãos para ir lá abençoar. Mas porque vive uma vida para o reino. Vive uma vida não preocupado com o que A ou B vão falar. Está preocupado do que o pai vai falar, do que o pai vai achar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tem tocado muito. Não tô, eu era muito assim de se preocupar com o que os outros falavam. Ih, fulano, se eu fizer isso, fulano vai criticar, se eu fizer aquilo. Ih, esquece realmente. Esquece. Bota ali o foco, faz aquele propósito que é o pai, em primeiro lugar. Porque acreditar ninguém paga suas contas, mas eu vou além. Ninguém ali, né, não vai conseguir fazer você chegar no seu objetivo. As pessoas te criticando. Agora, se você viver para o reino, viver para Deus, Deus vai fazer você chegar não nos seus objetivos, porque os seus objetivos não são perfeitos, mas os de Deus são. Então você vai alcançar os objetivos que Deus tem para a tua vida, que são perfeitos e agradáveis. Entendeu? Então, pega essa visão. Vamos viver o que Ele tem para a gente e deixar o que os outros vão falar. Entendeu? Vamos deixar o que os outros vão falar. Quem tem que estar preocupado realmente com quem foi lá na cruz, né? Com quem foi se entregar pela gente, quem morreu pela gente ali, pelos nossos pecados, esse a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar de dar um retorno, de dar uma satisfação, de ser presente, de dar prioridade, de buscar intimidade. É com essa pessoa que a gente tem que procurar. Não fica chateado não, como eu falei antes. Pessoas vão entrar e vão sair da sua vida, é normal. Eu falei com o jovem esses dias, eu falei, cara, Deus tem sido tão bom para mim que eu não estou preocupado nem com quem vai sair e nem com quem vai entrar, sabe por quê? Quando eu nasci sozinho, pô. Eu não fui irmão gêmeo. Eu nasci, fui criando amizade, fui fazendo amizade. E tem amizades hoje que a gente não tem contato mais, que já foram para outros lugares, foram se mudando, casaram, não tem mais tanta intimidade assim. E é assim a vida. A vida é assim, gente. A vida é assim. A vida é como Deus quer e ponto. A gente que às vezes quer tomar frente pra gente quebrar a cara e depois voltar e... Pai, é com você, você vai guiar, você vai conduzir. Né? É simplesmente assim, galera. Simplesmente assim. Esquece. Tira essa mágoa do teu coração, tira esse rancor do teu coração. Entendeu? E ore pelas aquelas pessoas que querem teu mal. É difícil? É. Porque a gente estava lá na igreja ontem no ensaio, aí uma amiga minha falou assim pra gente, vocês têm que aprender a, quando baterem numa face, você dá a outra. Aí, né, nós, engolimos aquilo quieto, ficamos quietos, né. Aí depois não sei o que aconteceu, que nós falamos, opa, dá outra face. Aí eu falei assim, tá vendo? Não é fácil falar, mas na prática é difícil.
Mas se a gente focar no Pai, o Pai vai fazer as coisas acontecerem naturalmente. Igual eu era muito orgulhoso. Para poder pedir desculpa a alguém era muito difícil, cara. É muito difícil. Mas quando eu pedi a primeira, a segunda vez, que depois virou rotina. Virou rotina, virou tipo, rotina não, virou normal. Porque rotina não é bom você fazer as coisas e pedir perdão porque quer não. Entendeu? Virou normal. Entendeu? Tipo assim, não fiquei mais preso. Aí, não, eu tava certo. Às vezes eu tô certo. E vou lá e peço desculpa. Toda sinceridade, às vezes eu tô certo. Mas vou lá e peço desculpa. Porque é melhor você estar bem com o teu coração, bem com Deus, você poder estar com o coração leve do que você estar com aquele negócio no coração preocupado, revoltado com aquela situação. E se Jesus voltar hoje? E se ele vir? De repente aquela pessoa que te feriu não está nem mais com isso na cabeça, já pediu perdão, já fez o que tinha que fazer e você está com aquela mágoa e a pessoa vai subir e você vai ficar. Vai ficar. Igual um pregador falou para mim, ele tem razão. A gente quando chegar no céu, com certeza, se a gente chegar, mas eu torço para que eu chegue, a gente vamos estranhar, vamos ter várias surpresas. Que pessoas que não estavam em igrejas vão estar lá. Entendeu? Pessoas que nunca foram na igreja, nunca frequentaram, vão estar lá, a gente vai ter várias surpresas. E às vezes quem estava na igreja, quem estava indo toda quarta, todo domingo, toda quinta, todo dia estava enfiado dentro da igreja, não vai estar por causa dessas coisas. Entendeu? Então não se preocupeis com amanhã não. Como eu falei lá na palavra aqui anterior em Mateus, não se preocupeis com amanhã não. Que as aves voam no céu, não falta nada. Porque Deus provê na vida dela. Né? Falta nada. Falta nada. Aí vai faltar para você? Nada. Só falta para você se você não quiser viver por reino. Quiser viver para você mesmo. Né? Uma sexta-feira de renovo, uma sexta-feira de transformação. Possamos ter um final de semana refletindo muito no que a gente vamos querer para a nossa vida. Porque ainda há tempo de a gente tentar consertar as coisas, de a gente viver o evangelho mesmo, entendeu? Você tem que confiar nisso, entendeu? Confiar que você, onde você mora, aonde você habita, as pessoas possam olhar e ver coisas diferentes em você, possam ser chamadas de atenção em coisas diferentes em você. Então, gente, essa é a mensagem. Passei para vocês aqui durante essa live aí. Teve quantos minutos? 52 minutos. Tentei passar um pouquinho do que nós vivemos em BH, né? Quiser ver algumas brincadeiras que a gente fizemos lá em BH, tá lá no nosso YouTube, Top Gospel. Mostrei para vocês o livro que eu tô lendo. Quem quiser repetir. Quem quiser emprestado. É só, vou terminar de ler primeiro, claro, já estou quase acabando. Quem quiser, eu empresto sem problema nenhum, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. O nome do livro é A Voz Profética e quem escreveu, Ricardo, aí vocês estão vendo? Portela, que escreveu, é o pastor lá da Batista Central, um dos idealizadores do Clamor pelas Nações, né? E é isso que eu tenho para vocês hoje, né? Torço para que não demore muito mais para fazer live para vocês, né? Porque durante a correria, tá uma correria danada para mim, principalmente, né? Mas eu creio que daqui a pouquinho a gente vai estar mais tranquilo, a gente vai estar mais suave, mas a gente está vivendo o que Deus tem pra gente. E ser sincero para vocês, depois que eu decidi, tomei essa atitude de viver sem essas preocupações, tenho vivido dias maravilhosos. Tenho dado importância a cada dia, tenho agradecido a Deus por tudo que tem feito, cada livramento que às vezes a gente não vê, mas Deus livra, Deus guarda, entendeu? Então, sou muito grato a Deus mesmo, muito grato, porque quem me conhece sabe o que eu já passei, né? Quem me conhece sabe como é que era, entendeu? Minha situação.
né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa, tenho um filho, tenho uma esposa maravilhosa, mas tudo Deus proveu, né? Deus proveu. Então, graça e paz, queridos. Vocês tenham uma noite abençoada, que Deus possa abençoar vocês abundantemente, que eu possa ter ajudado vocês, que eu possa ter sido canal de bênção de Deus na vida de vocês nessa noite de sexta-feira, tá bom? Então, graça e paz, fique com Deus. Tamo junto.